um elogio, mas diz assim, ó: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Já em Laodiceia, não tem isso. A mensagem é que Laodiceia é uma igreja morna, é uma igreja infeliz, é uma igreja miserável, pobre, cega e nu. O que me deixa mais triste é que eu estou falando para essa igreja. O que me deixa mais triste é que eu faço parte dessa igreja. Essa é a igreja que eu faço parte. Deixa eu ver se eu passo. Infelizmente, talvez eu até gostaria de ter vivido em outro momento. Talvez vocês que estão aqui pudessem pensar que eu poderia ter vivido em outro momento, em alguma outra igreja. Não a igreja de Laodiceia. Não a igreja de Laodiceia. Porque a igreja que nós vivemos é essa igreja, pobre, miserável, cega, infeliz, uma igreja nu. E fiquei pensando, será que nós somos de fato assim? Será que a igreja do Leão de Judá, em sua característica, é assim? E como que nós somos uma igreja morna, uma igreja infeliz, uma igreja miserável, pobre, cega, nu? Nós somos uma igreja morna quando nós achamos que nós nos batizamos, estamos salvos para sempre. Nós somos mornos quando a gente acha que tudo que nós fazemos aqui dentro da igreja, devolver os nossos dízimos, as nossas ofertas, estar aqui em todos os cultos vai nos garantir a salvação. A igreja de Laodiceia era uma igreja que achava que ela tinha tudo. Era uma igreja próspera financeiramente. Mas ela se achava como especial. Ela achava que ela tinha tudo o que ela precisava para ter a sua salvação. Para a igreja de Laodiceia, ela estava uma igreja santificada, salva. E nós, quando nós pensamos, ou mesmo que pensamos diferente, mas não agimos, e achamos que nós, nos batizando e vindo na igreja, está suficiente, quando nós não pregamos o evangelho para as outras pessoas, quando nós não damos um bom testemunho, nós somos uma igreja morna. Nós achamos que o básico é o suficiente. Quando nós nos colocamos numa posição de igreja medíocre, nós somos uma igreja morna. A água morna nos tempos de Laodiceia, a água morna era uma forma de provocar. Alguém já tomou água morna? Experimenta. Literalmente dá ânsia de vômito. E era uma forma utilizada para medicina, então, para fazer com que as pessoas provocassem, vomitassem. E Jesus diz o quê? Vocês não és frio e nem morno. E sabe, é mais fácil, irmão Gilberto, pregar para alguém que não está na igreja. É mais fácil o Espírito Santo convencer um coração de alguém que está gelado do que convencer o coração de alguém que está morno. E pior que isso, a mornidão da igreja tem sido um empecilho, um dos maiores empecilhos para fazer com que alguém que está lá fora queira participar aqui conosco. E quantas vezes eu tenho ouvido, se for para viver dessa forma como aquele fulano de tal vive, que está lá dentro da igreja, prega lá, canta, faz isso, faz aquilo, é melhor eu ficar no mundo. Eu creio que talvez todos vocês já ouviram um testemunho assim. Sabe por quê? Porque a igreja do nosso tempo é uma igreja morna. E meu amigo, igreja morna não será de forma alguma tolerada por Cristo. Igreja morna está igualmente perdida da mesma forma que a igreja gelada está.
E Jesus ainda fala: melhor lhe fora que vocês estivessem frios, porque era mais fácil entender e aceitar as repreensões do que uma igreja morna que acha que já faz o suficiente. Nós não podemos nos contentar de que o que fazemos hoje é suficiente para garantir a nossa salvação. Quantos estudos bíblicos você deu o ano passado? Quantos folhetos você distribuiu? Quantas visitas missionárias vocês fizeram ao longo do ano passado? Quantas pessoas vieram para essa igreja a convite de vocês? As respostas que vocês estão pensando diz o quê? Que vocês ou nós somos uma igreja fria? Somos uma igreja morna ou somos uma igreja quente? Eu não sei. Mas eu imagino que a resposta é que a nossa igreja é de fato uma igreja morna. E às vezes quando eu olho para essa igreja, a descrição que João faz, meu amigo, parece que não tem salvação. Parece que não tem salvação. Nem um elogio Jesus faz a essa igreja. Nenhum. Mas assim como todas as outras igrejas, ele faz uma promessa. Volte aí no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 19, 20 e 21. 3, 19, 20 e 21 diz o seguinte: eu repreendo e disciplino a quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Sabe por que Jesus faz essa promessa? Porque a igreja de Laodiceia, apesar da sua condição morna, apesar dela ser uma igreja em que Jesus está a ponto de vomitar da sua boca, porque não tolera a sua autossuficiência, é uma igreja que Jesus faz uma promessa, porque ele diz: se você se arrepender, eu estou à porta, batendo. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Ele termina dizendo que ao vencedor da igreja de Laodiceia, ele vai fazer com que se sente no trono com ele. Ele só faz essa promessa porque a igreja de Laodiceia ainda tem esperança. E quando eu olho ao longo da história da igreja, algo que me deixa um pouco preocupado é que a mornidão, presta atenção no que eu vou falar, a mornidão, ela só muda para um estado mais quente quando há perseguição. E quando eu olho para essa igreja, eu penso não só para a igreja do Leão de Judá, mas para a nossa igreja, numa condição geral. Eu pergunto, será que nós estaríamos preparados para uma perseguição, assim como foi em relação à igreja de Esmirna, que estudamos agora há pouco, onde, se necessário, seríamos capazes de dar a nossa própria vida? O estado de mornidão dessa igreja só vai mudar quando houver uma perseguição como nunca houve antes. Mas o preparo para esses momentos que está para acontecer e não vai demorar, ele precisa ser hoje. Se não começarmos hoje, se deixarmos para nos preparar quando a perseguição começar, nós não seremos perseguidos. Nós nos convenceremos a estar do lado dos perseguidores. Meus amigos, só haverá 2 grupos no final da história dessa humanidade:
perseguidos e perseguidores. E alguns dos que hoje estão aqui dentro dessa igreja, que não se santificarem, que não buscarem desde hoje o poder para esses momentos finais da história da humanidade, Ellen White diz que serão os piores, aqueles que entregarão os seus irmãos às autoridades simplesmente para escapar da pena e da condenação do governo terrestre. A igreja de Laodiceia representa a nossa condição atual, mas não precisa ser assim. Nós podemos e precisamos mudar essa condição. Nós precisamos e devemos mudar essa nossa condição. O Senhor oferece lá vestimentas brancas para cobrir a nossa nudez. Queridos, nunca pense em que o que você já fez para a salvação das pessoas aqui neste mundo é suficiente para garantir a sua salvação. Busque dia após dia, de forma contínua, se aproximar de Jesus. Não espere os momentos finais da história deste mundo, quando a perseguição, o decreto dominical vir para você se preparar. Vai ser tarde demais. Comece hoje. Dedique mais tempo àqueles filmes, às séries que você gasta tanto tempo assistindo. Tire esse tempo e dedique para se preparar para esses momentos. Às vezes estamos preocupados demais com o trabalho e falta tempo para evangelizar os outros. Não tem tempo, o sábado passa tão rápido, vou para a igreja de manhã, à tarde chove. Meus amigos, nós não podemos nos contentar de forma nenhuma. Pega uma sombrinha, pega o celular, manda uma mensagem para alguém, convida para a igreja, oferece uma visita. E não pare até Jesus voltar ou até um dia Ele nos chamar para descansar. E o meu maior desejo, a minha oração para Deus, e que eu estendo a todos vocês, é que quando Ele voltar ou quando Ele me chamar para descansar, é que eu esteja trabalhando. E quantas vezes eu ando, hoje mesmo eu estava a caminho daqui, da casa da avó da Valéria, e eu já pensei muitas vezes, olha, eu não quero morrer não. Mas eu quero que se um dia o Senhor me chamar para descansar, eu quero estar a caminho de um estudo bíblico ou no estudo bíblico. Eu quero estar dentro da igreja. Eu quero estar pregando o evangelho para alguém de alguma forma. Eu quero estar ajudando alguém que precisa, ou de alguma forma testemunhando onde quer que eu esteja, no último momento da minha vida, falando sobre Deus. Eu não posso me contentar que o que eu fiz no passado vai me garantir o sustento espiritual para o futuro. Impossível. Eu quero que quando Jesus voltar, ou Ele me chamar, Ele me encontre trabalhando. Eu quero que esse seja o desejo de vocês. E não somente o desejo, mas a atitude de todos nós que aqui estamos, para a honra e glória unicamente do Senhor. Que Deus seja louvado pelo amém de vocês. Eu vou entender que vocês estão de acordo com isso. E se esforcem dia após dia. Será a única maneira de estarmos em pé naquele grande dia. Que Deus possa nos abençoar. E espero vocês aqui no próximo domingo para darmos continuidade ao nosso estudo do Apocalipse. Eu queria convidar vocês a orar comigo mais uma vez. Se coloquem em pé. Ou melhor, eu gostaria de convidar vocês a se colocar de joelhos nessa oração final. Aqueles que puderem, claro. Para a gente fazer mais uma oração a Deus. Senhor nosso Deus, soberano e eterno Criador, obrigado porque o Senhor deixou, Deus, aqui na terra, um pequeno povo, mas um povo que prega a verdade, um povo que busca viver essa verdade. Sabemos, ó Deus, que estamos no período final da história da humanidade, no momento profético representado, ó Deus, pela igreja de Laodiceia. A condição, ó Deus, de uma igreja
miserável, uma igreja pobre, miserável, cega, nu, infeliz, Senhor. Mas essa condição não pode continuar assim. E quero clamar a Deus por misericórdia sobre essa igreja do Leão de Judá. É uma igreja, Deus, que tem buscado evoluir cada dia e que essa igreja possa despertar dia após dia para se preparar para quando o Senhor voltar, quando os momentos finais da história deste mundo se tornar, ó Deus, perseguição, quando for possível, ó Deus, for preciso testemunhar com a nossa própria vida, que possamos, ó Deus, dizer sim e ir avante, certo de que o Senhor um dia nos levantará, nos chamará, ó Deus, do túmulo para receber a recompensa final. Possamos guardar essa mensagem no coração e a cada dia estar disposto a vivê-la. Leva-nos para os nossos lares e nos ajude, ó Deus, a fazermos mais pela Tua obra, pelo avanço do Evangelho e para abreviar o Teu retorno também. Esteja com cada um aqui nessa noite, trabalhando não somente neste momento, mas ao retornar para os seus lares, que a mensagem de Deus possa provocar a transformação necessária. É o que te pedimos, em nome e por amor de Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.